Dia 28 de maio de 2017, encontro 33, este é o Evangelho. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 4. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 14, número 18, capítulo 4, número 18, capítulo 16, número 8. 14. Capítulo 14. 4 e 14. Que capítulo do que é isso? É referência ao próprio Evangelho. Ah, então é referência, entendi. Então, realmente, como o Evangelho fala, no primeiro momento, eu falo assim, tem que deixar pai e mãe para me seguir. Quem pensar duas vezes em deixar pai e mãe, deixar a família para me seguir? É o Big Bang.
Então, quem pensar duas vezes, quem ficar na dúvida de deixar a família para me seguir, não terá o reino dos céus e tal. Então, num primeiro momento, isso dá um certo impacto e fala, nossa, que rigoroso, né? Mas a ideia é essa, assim, né? Não levar tão ao pé da letra, no sentido de que não é que você vai romper e nunca mais vai falar. Os laços continuam, né? Mas você deixa de ter um foco na família e tem um foco no mundo. E sempre lembrando que a família aqui na Terra é uma coisa temporária, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que o Dé me lembra muito. Somos todos irmãos. Quem é nosso pai agora, quem é nosso irmão, quem é nosso primo, na verdade, é nosso irmão. E neste momento está sendo pai, ou mãe, ou filho, etc. Né? Então, os laços continuam. E isso, assim, não muito a ver, mas tem a ver, me faz lembrar, muitas pessoas que a coisa do egoísmo, de querer sempre o bem seu e da sua família. Então, assim, mas eu não quero que minha filha... Tem um amigo nosso que falou, eu não quero que minha filha perca a oportunidade de fazer a faculdade que eu fiz, então eu vou proteger os interesses... A filha é pequena, tem 3, 4 anos, mas eu quero que ela atinja tais coisas, então eu vou defender os interesses da minha filha. Mas isso em detrimento dos interesses de toda uma sociedade. Então, muitas vezes você põe os interesses os seus ou da sua família, você fala, não, eu não quero pagar mais imposto. Mas, poxa, tem o outro que está pagando proporcionalmente mais ao salário dele, não é mais justo você que tem mais pagar mais imposto? Não, eu não quero pagar mais, né? Porque aí a minha família vai estar perdendo dinheiro. Coisas desse tipo, assim, que muitas vezes a gente coloca os interesses da nossa família, ou nossos, na frente da sociedade como um todo, que eu acho que é natural, assim, natural no sentido, a gente quer proteger os nossos, mas a gente precisa lembrar isso, que todos somos irmãos, e aquele que está sofrendo agora, que fala, não, mas nem é da minha família, não é seu irmão e pode vir como seu pai numa próxima vez, né? Então lembrar que esses laços aqui agora são temporários, os laços de irmãos aqui valem mais. Acho que é isso. Mas tô falando isso não que eu não faça isso na prática, né? Assim, acho que faz parte a gente repensar isso. É bom você cuidar dos seus, né? Cuidar do meu marido. Não vem com esse papo, não. Cadê? Isso me lembra esse texto, assim, a história de várias atrizes e atores que desempenharam funções de personagens assim muito malvados, né, em novelas, e eles relatam, hoje menos, né, mas que eles andavam nas ruas e as pessoas assim às vezes agrediam, né, brigavam com eles, sem entender direito a diferença do ator e do papel desempenhado. Então acho que uma metáfora que me remete a esse texto quando a gente vem para a Terra, a gente está numa peça, é uma encenação. Só que ela não tem esse caráter de mentira, né? É uma encenação, mas que passa pelo véu da ignorância, passa pela nossa experiência adquirida aqui. E não é ficção, né? Não, mas eu falo mesmo no sentido de mentira, de você saber na que tá postura, na postura da atriz ou do ator, que tem que dizer, olha, mas isso não é verdade, eu não sou aquela pessoa, né? Então, porque as relações são diferentes. Então, quando você vem aqui, você tem um histórico material. E esse histórico material, na visão da pessoa que é muito materializada, é a história inteira. Ao passo que na visão do ator, que seria a pessoa espiritualizada, isso é meramente um conjunto de relações provisórias, né? Tais quais elas estão aqui na carne, né? Então, pai, mãe, filho, marido, esposa. Então eu acho que é legal a gente entender a nossa experiência aqui como um grande grupo de teatro, entre aspas, em que a gente vem passar por diferentes encenações que trazem vivências, trazem aprendizados, e com isso a gente, uma vez que sair dessa peça, a gente ganha a noção do bastidor novamente, que é, né, a realidade de como essas histórias são construídas. E acho que está por trás muito daquela história que eu contei a primeira vez que eu fui visitar o Santo Daime, que
chegava assim no final parecia que estavam todas as personagens da peça da minha vida, assim, né? Me batendo palma, me acolhendo e falando, vem, pode chegar que agora você conseguiu ver que isso aqui não é nada mais, nada menos do que todo um enredo para você adquirir as virtudes necessárias para o seu espírito, né? Para uma mensagem assim, mais profunda. Então, eu ouço, né, essa mensagem com esse sentido. Assim. Tenha apego suficiente para você honrar a sua missão, mas desapego suficiente para entender que ela é apenas parte de toda a sua trajetória espiritual. O Evangelho, a primeira coisa que eu olhei, fiquei curioso com as referências, eu fui atrás. Ele fala capítulo 4, item 18, subtítulo: A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E o capítulo 14, a parentela corporal e a parentela espiritual. Esses dois trechos que reforçam uma ideia de que a vida, na verdade, é mais do que isso, né? É mais ampla, é mais abrangente do que a vida física e a família de uma existência, né? A família de uma encarnação. Esse detalhe, mais uma vez, eu vejo esse evangelho como mais um convite ao trabalho, né? Uma advertência, né? Quantas vezes assistimos ou mesmo fazemos a fuga de uma oportunidade de fazer a caridade, de realizar algum trabalho, porque colocamos como justificativa uma família que às vezes não está precisando da gente naquele momento, não de deixar a família literalmente, mas como uma situação que seria perfeitamente conciliar o afeto. Você não gostaria mesmo da sua família se realizasse aquela atividade, aquela doação de carinho ao outro, ao desconhecido. E eu acho que fica como um alerta sutil. Eu vejo esse alerta sutil. É que não colocamos a família às vezes como muleta para fugir de uma oportunidade de fazer o bem. Isso. Eu só acho que quando tem separação, quando tem um desencarne, essas coisas assim, o pessoal chora, faz um alarde, entra em pânico, desmaia, faz uma maior zona, né? E quem fala que fica sentido, fica sozinho ou fica de alguma outra maneira. Então eu acho o seguinte, quem lê o Evangelho ou é espiritualista ou espírita, tem que provar tudo que você é o conhecimento. Então, se você falece alguém da família ou acontece alguma coisa, você tem que pôr em prática tudo que você aprendeu. Tá? Eu estou falando isso porque essa semana foi uma semana extremamente difícil para mim e eu tive que fazer isso. Tá? Houve alguns rompimentos aí e depois, mais para frente, eu falo. Então, houve isso, tá? Foi duas situações absolutamente diferentes e opostas, de uma família que perdeu a mãe e que entraram em pânico, e de uma família que perdeu o pai e virou uma festa, entre aspas, assim. Mas foi, assim, extremamente diferente a separação de um com a separação de outro. E o que foi mais interessante, ou mais importante, é quem estava lá. Quando eu cheguei lá, porque eu fui de madrugada para a pessoa não ficar sozinha, que eu acho que o pior horário para você ficar num velório, essas coisas, é de madrugada, né? E o pai o marido dessa moça que morreu estava em tese sozinho. Tinha uma pessoa lá, mas não resolveu. Eu fui lá, mas quem estava em volta
tinha um tipo de energia. Aí no dia seguinte que eu fui ficar com a minha amiga que perdeu o pai, era outra coisa. Totalmente diferente, totalmente já encaminhado, totalmente todo mundo lúcido, sabe? Mas foi assim, muito legal. O que eu tiro disso é o seguinte, parece brincadeira, mas como ter conhecimento é um negócio importante, sabe? De uma família que não tinha conhecimento, de uma família que tinha conhecimento e pôs isso em prática. Porque quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que vai morrer um dia. Nem se é homem, se é mulher, você pode nascer uma coisa, ser outra, pode acontecer tanta coisa. Você pode nascer super inteligente, depois ter um problema, tal. Agora, que você vai morrer é uma certeza, e ninguém se prepara para esse desfecho. Bom, enquanto os dois decidem quem vai falar primeiro, eu gostaria de salientar um outro ponto, se for o ponto que vocês iam falar, me desculpem, que é o outro lado da moeda do que Paulo falou. Né? Então, quando eu coloquei, né, o apego suficiente para não esquecer da missão, é que há pessoas que, quando escutam isso, tomam exatamente o caminho fácil de não lidar com as suas famílias. Né? Então, quando você recebe essa ideia, não, abandone sua família, abandone seus filhos, e se entregue à espiritualidade. Nem sempre, eu não entendo que esse abandono, né, esse deixar, seja um abandono no sentido, ou seja, né, um desapego no sentido de desprezo. Né? E daí, novamente, a sutileza que muitas vezes aparece na arrogância e humildade, né? Que eu acho que as coisas em geral na vida, as virtudes, elas são meio circulares, né? Então às vezes você é tão humilde que aí você vira arrogante, né? Porque você fica arrogante da sua própria humildade. Então o desapego não necessariamente ele é afetivamente equilibrado se a pessoa não tiver as virtudes no espírito. Então pode ser muitas vezes uma mera desculpa para não ter que lidar com a herança, né? Com o passivo espiritual que já existe naquelas conexões. Então é preciso também tomar muito cuidado, porque eu não acho que Jesus estava colocando isso assim, olha, abandona todo mundo, principalmente se tiver problema, olha, agora a sua chance, me siga e lá. Ele não estava colocando Escapar isso. dos problemas da família, né? Então você escapa... Venha, segui Jesus, agora eu não tenho mais problema, deixei todos os problemas. Não, eu acho que Jesus estava falando numa época em que está lidando com um povo que tem fortes laços familiares nos clãs, e os clãs, muitas vezes, naquela época, eram tomados como forma de você vingar, principalmente se tivesse ofensa, né? Então, a ideia, eu acho que é mais ampla, mas ela tem um fundo histórico, que é aquele momento na Palestina, né, 2000 anos atrás, mas também tem um conteúdo espiritual que não é o desprezo. Não aproveite essa mensagem para não lidar com aquilo que você tem que lidar. Então, se você nasceu naquela família, se você tem aquele irmão, aquela irmã, se você tem esses laços, há um motivo. E quando tiver conflito, é mais um motivo para você permanecer e lidar com eles, na medida em que, obviamente, esses conflitos não te arruinem. Eu acho que é o vigiar, né? A gente já conversou disso algumas vezes, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente cai no egoísmo, né? De querer estar com as pessoas, de querer que as pessoas estejam com a gente naquele ciclo. Mas é um ciclo carnal. É um ciclo que não é contínuo, né? E nessas horas que você quer estar ao lado da pessoa, lembrar e falar assim, não, existe algo maior, existe algo mais importante, e saber se afastar um pouco disso em prol de algo superior não é fácil, mas Eu comentei disso com você um outro dia. É muito difícil a gente saber a medida do quanto se doar e o quanto cuidar das suas coisas. Porque também não é a ideia de todo mundo virar São Francisco, né? De largar tudo. Tô falando não só de família, mas assim, de dinheiro, de trabalho, de largar tudo e
a gente conseguiria ser feliz assim? Não sei, é essa a nossa missão? Então, esse ponto de o quanto cuidar da nossa família, o quanto cuidar das nossas ambições e o quanto cuidar do outro, se doar pelo outro, a gente sempre... É uma coisa que eu conversei com a Van um tempo atrás, é difícil saber, né? Tem horas que você fala, tô fazendo demais, ou tô fazendo de menos. Na verdade, nunca você acha que tá fazendo demais, você acha que você tá sempre faltando, né? Do outro lado. Quando você tá mais, eu falo, não, tá faltando naquele. Quando você tá mais naquele, você fala, putz, deixei o outro. É difícil. Mas só para complementar, eu acho que essa medida, de certa maneira, a gente pode tê-la enquanto a gente tiver bem claro que essa família, que esses laços familiares fazem parte do nosso caderninho de provas. Então eu topei ser mulher do Zé, o Zé topou ser meu marido, meus filhos, o que eu tive, o que eu não tive, etc e tal. Tem um aqui... Topou ser mãe postiça desse fardo aqui. Já tem um aqui que eu já adotei, mas tudo bem. Então... Não, mas eu acho que essa foi uma das razões, similaridade. Percebeu, né? Marido mais novo. Então, assim, eu acho que faz parte do nosso caderninho lá, do nosso acordo, né? Na medida em que não só a família, eu acho que não só também a família nuclear, mas a família estendida também, né? Cunhados, cunhadas, sobrinhos, netos, enfim. Então, eu acho que esse laço familiar terreno, né, que a gente vive hoje, né, faz parte do nosso caderninho lá, né, do nosso formulário que a gente preencheu e falou, tudo bem, eu vou lá e toco fazer. Então, essa medida, eu acho que faz... A gente ter claro isso, eu acho que facilita um pouco essa medida do fazer ou não fazer. Eu lembro nisso, isso falando da medida da definição de pecado, né, que significa errar o alvo. Então, até lembro nossos estudos anteriores, né, a ideia é assim, é difícil você ficar no caminho exatamente, né, até Jesus teve os momentos de fraqueza dele, mas a ideia é você conseguir escutar os sentimentos para quando você sair do caminho, né, o remorso, a mágoa, o ressentimento, isso tudo vai falar, olha, está desequilibrado, então você está fora, retorne, né, e saber lidar, né, com esses ajustes que vão acontecer. Às vezes a gente sai mais um pouco, vai mais longe, né? Meu filho pródigo vai dar uma caminhada, aí fica lá comendo, né, ração dos porcos, aí retorna. Mas acho que a medida é essa, não tem como acertar sempre. Não. Acho por isso que uma essência do cristianismo é a compreensão e antes disso o perdão, né? Então, perdoar e em seguida compreender. Porque todo mundo vai errar. Para mim a metáfora excelente da vida sobre essas questões de como descobrir as regras do jogo, que não vem, né, com manual de instruções, infelizmente. A não ser alguns, né, que já vem assim, né, com a conexão banda larga com o universo, né, e recebe o manual de instruções. Mas parece aquela história do soldado americano que recebeu um novo carregamento, uma granada nova, ele pegou o manual de instruções e foi lá, né, isso aqui é um dispositivo explosivo. Passo 1, retire o pino. Ele foi lá e retirou, né. Passo 2, descobriu muito tarde, porque você não tem um manual de instruções, então às vezes você vai cometer erro, alguns erros são fatais, né? Outros erros não são, a maioria deles não é fatal. E a questão é como que você lida, e quando eu estou usando fatal não é necessariamente perder a vida, né? Perder a materialidade, é você perder uma relação longamente gestada, às vezes na espiritualidade, mas aqui não dá certo. Então os erros vão ser cometidos. Na medida em que houver compreensão e perdão das partes, aí essas relações podem se fortalecer e assumir um caráter espiritual mais forte. Não é à toa que a espiritualidade é muito magnética. Quando você encontra uma pessoa com quem você não se dava bem por anos, e aí de repente a pessoa vem precisar da sua ajuda, aí você ajuda a pessoa falando assim, nossa, mas eu tô te conhecendo agora. Pois é, porque ela não estava aberta, né, aquela mensagem, aquela espiritualidade, ela só estava vendo as relações materiais, né, os sinais da Terra. E aí quando aquilo acontece, geralmente essas relações se fortalecem muito. E perdem, né, o caráter anterior de materialidade. Então não tem, infelizmente, manual de instruções. Né, Nilson? Com certeza. O grande vilão disso tudo é o ego. Enquanto a gente ainda estiver na infância espiritual,
como todos somos, infantis ainda, até pelo nosso grau evolutivo. Como a nossa irmã falou, realmente precisa de leitura, precisa de estudo, mas também precisa do desprendimento. Esse desprendimento, não 100%, mas um desprendimento de não se escravizar pelo material, pelas paixões, pelos amores. Tudo tem sua medida, igual você falou, realmente. E talvez não seja o grau evolutivo também que vai dar essa medida, mas o grau de satisfação, o grau de doação e de aceitação dos nossos companheiros de jornada, como os familiares, parceiros conjugais, parceiras. E enquanto a gente tiver o ego, a gente aceita o que não é para aceitar, porque cada um tem uma evolução, cada um tem uma limitação e cada um tem uma maneira de ver a vida. E o que nós temos que fazer é aceitá-los como são e com essas diferenças. Mas quando o ego ainda está muito forte e assim na alma da pessoa, a gente não aceita. E talvez o que era para ser uma provocação, não era ser uma provocação, mas você aceitou como uma provocação, por causa do seu ego, do seu orgulho. E esse desprendimento que o Pai e o Mestre Jesus nos mostram, tem o verdadeiro, que é honrar o pai e a mãe. Porque quando o filho ou a filha honra o pai e a mãe, é que ele já está preparado. Honrar o pai e a mãe literalmente. Ser obediente ao pai e ao irmão Jesus. Mas respeitando as limitações individuais de cada um. Então o ego, o orgulho, é o grande vilão. Porque a Vanessa pode fazer uma crítica para mim, mas eu só vou aceitar se eu quiser. Se o meu ego for muito enraizado, se eu tiver orgulho muito aflorado, senão eu vou refletir, vou analisar, ponderar e ver, não, realmente a Vanessa tinha razão em relação a isso. E isso, todos nós que estamos nesse planeta Terra agora, estamos nesse grau evolutivo de aprendizado. Então não tem nenhum irmão melhor que nenhum outro, não tem nenhum irmão que assim possa ter no momento adequado da sua vida aquele grau evolutivo. Isso, todos estamos na mesma jornada de aprendizado no dia a dia. Mas como esse ego aos dias vai se dissipando, a gente vai ter esse desprendimento, essa aceitação da grande separação carnal de nossos entes queridos. Porque às vezes a gente tem tanto conhecimento, tem tanta leitura e tem tanto trabalho, mas mesmo assim ainda sentimos no fundo da alma essa separação carnal. E se dá a transformação e a tranquilidade de acreditar que não termina aqui, que a nossa jornada continua. Não só esse nosso corpo físico terreno aqui e agora, né? Já tivemos nossas bagagens anteriores e com certeza vamos ter nossas bagagens futuras, né? A gente já sente saudade quando um amigo vem visitar e vai embora, né? Então dói um pouquinho, né? Como doeria quando um amigo sai desse plano. É muito complicado, mas não é difícil. Mas também ninguém tem que se cobrar, porque no momento certo tem um chamamento de cada um, na medida adequada, para conciliar família, trabalho para o próximo. Como o nosso irmão falou das medidas, no dia a dia nós vamos achando as medidas. E geralmente isso vai ser mais para frente, porque constitui família, vai ter os filhos, vai ter educação, vai chegar um momento que todos vão estar mais tranquilos, né? Em relação à família, financeira, que pode se doar, né?
Mas a doação faz parte do nosso dia a dia. E como falou de laços familiares, a grande caridade começa dentro do lar, né? Para depois ir para fora. Vai.